Eu sou o José Fidalgo e decidi percorrer Portugal de moto e saber mais sobre vinhos. Consegui convencer o meu grande amigo Hélder Cunha, que é o grande enólogo, a acompanhar-me. Tirámos uns dias de férias e andamos a percorrer as rotas do vinho. O Zé está a ficar um verdadeiro especialista. Saímos do Dão, onde estivemos na Serra da Estrela. Comemos queijo e maçã e bebemos um bom vinho. Estamos a chegar agora à região da Beira Interior, a Raia, famosa pelos seus castelos fronteiriços. Beira Interior. Os vinhos aqui são influenciados pelas serras e pela altitude. Sim, nós temos a Serra da Malcata, a Serra da Estrela E a Gardunha. É isso. E está dividida em 3 sub-regiões: Castelo Rodrigo, Pinhel e a Cova da Beira. O clima aqui no inverno é rigoroso e no verão é muito quente e seco. E as vinhas estão plantadas entre os 400 e os 700 metros de altitude. E os solos? Mais a norte tens os solos típicos da Bacia do Douro, xistosos. E aqui mais a sul, graníticos muito pobres. E no final, temos boas pomadas. Não tenhas dúvida. Bora. João, que tal? Tudo bem? Ora, boa Professor. tarde. Tudo bem? O meu amigo Zé Fidalgo, João Carvalho, Prazer, como vai? Virgílio Loureiro. Muito prazer. Sim, senhora. Estão por aqui a passear? Tinha que vir mostrar o Rofete e a Fontecal aqui ao Zé. Olha, o João Carvalho é o produtor da Quinta dos Termos e o Virgílio Loureiro foi meu professor nos tempos de faculdade. Foi difícil convencer o João a fazer um campo de clones da Fontecal? Não, não foi. Peço desculpa, o que é um campo de clones? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Primeiro, talvez saber o que é um clone. Sim. Mas O João é um clone, o Hélder é outro Não, clone. o José é um clone. Pode haver um João, mas ainda não chegou à fase dos clones. O João é um clone, até agora é o único. Este José Fidalgo é o um único. conjunto de clones. Somos todos clones de uma raça, de uma espécie. Sim, sim. Espécie humana, raça branca. Nas videiras acontece o mesmo. A espécie é a Vitis vinifera.
A variedade é a Fontecal, que em plantas, em vez de se chamar raça, chama-se variedade. E depois, cada indivíduo colhido em zonas diferentes geograficamente é um clone. O que é que se fez? Fomos juntar muitos clones num único campo para os estudar a todos, porque cada indivíduo, desde que seja geneticamente diferente, pode-se comportar diferente de outros indivíduos da mesma variedade. E temos um campo de clones de Fontecal, único no mundo, e que eu espero venha a ser a reserva genética da variedade, não só para a Beira Interior e eventualmente para outras regiões, se ela vier a ter fama internacional. Mas o vosso objetivo é reproduzir a melhor casta, não é? Porque esse campo de clones vocês supostamente estão a tentar ter vários clones, a melhor aos melhores clones, é aqueles que nós pretendemos. Professor, e é a Rofete que vai exportar a Beira Interior? Eu acho que é a qualidade dos vinhos, acima de tudo. Porque é uma coisa que poucos portugueses alguma vez pensaram. É que a Beira Interior é uma região vitícola que tem a norte como fronteira ao Douro, a sul o Alentejo e a poente o Dão. Eu acho que não é preciso dizer mais nada, está tudo dito. Agora, o Rofete, eu acredito piamente que o Rofete vai ter sucesso e vai dar identidade e diferença à Beira Interior. Os nossos vizinhos espanhóis ali do lado que o digam. Se for à Serra de Salamanca, se for à procura dos vinhos que eles lá têm, um dos mais famosos na Califórnia vem dali. É de Rofete. Eles dizem no site da cooperativa onde é produzido, a casta é provavelmente portuguesa. Nós, provavelmente, somos a região de onde ela é originária. Testemunhamos dela e andamos aqui a plantar castas francesas. É que a Rofete é uma casta que faz vinhos elegantes, não muito como aqueles que tu gostas. Mas é o filho mal amado, a casta, pelos vistos? Terá sido por isso. O Zé tem um gosto por vinhos tintos, fortes e poderosos. E a Rofete não vai ao encontro desse gosto. E acho que terá sido isso que não a colocou à frente de muitas outras castas. Mas eu acho que a tendência para chegar a estes vinhos é cada vez maior, não? Isso depende dos tempos. Sim, a tendência cultural agora está a ser outra, para vinhos mais leves e etc. Ela era apelidada como o pai dos pobres, portanto era uma casta que produzia muito exatamente. E que efetivamente dava vinhos agradáveis, vinhos leves, vinhos que se bebiam bem, normalmente até relativamente frescos, a 15, 16 graus, e que, efetivamente, como aquilo vendia bem e produzia bem, depois enriquecia o bolso dos pobres. Pois, estou a perceber. Dá vinhos com pouca cor, mas eu costumo dizer, eu não bebo os vinhos com os olhos. E, portanto, o facto de ser clarete não é defeito, é só feitio. Daí que nós temos um desafio grande pela frente, que eu penso que agora está mais de feição, porque as pessoas já estão a querer vinhos menos opacos à luz. E, portanto, vai na linha do que queremos promover fora da região. Professor, tinha saudades das suas aulas. Obrigado. Foi um prazer. Mas nós temos que seguir viagem, não é? Bom, certamente daqui ninguém sai sem levar pelo menos uma garrafa de vinho. Já que não aprovam cá, Já sabes. tem a oportunidade de aprovar a seguir. Muito obrigado. Não tem de quê, com muito gosto. Obrigado, professor. Bom. Muito gosto. Muito obrigado Gosto. mesmo, foi muito bom. Muito obrigado.
fomos mandados parar por uma patrulha da GNR. E pediram-nos os documentos. E eu, em vez de ficar calado, ainda expliquei que andávamos a fazer as rotas do vinho por Portugal. Coisa mais inteligente para se dizer, uma brigada de trânsito. Eu bem tentei explicar, mas quanto mais falava, mais me enterrava. E acabámos por fazer o teste do álcool. Mas claro, deu 0. Como é óbvio, nós temos a consciência que é extremamente perigoso conduzir depois de beber. Aliás, não é perigoso, é estúpido. Por isso é que nós provamos, não bebemos. E às refeições, conto muito, bebemos um copo. Olá outra vez. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem. Já sabia para o que vinham, tenho ali tudo preparadinho. Não é preciso dizer nada. Vamos embora. Vamos embora. O João já nos conhece bem. Claro, não é preciso dizer nada. Não. O João, gostava de mostrar ao Zé o que é que se sente nesta altitude, o que é que se sente na parte norte da beira interior, nestes solos mais vermelhos. Com certeza. E acho que o melhor é provar. Eu tenho aqui tudo preparado. Nós temos aqui os vinhos típicos aqui desta região são muito marcados pela altitude. Como sabem, estamos numa região a 700 metros de altitude, num clima muito austero, de invernos muito rigorosos e verões quentes, e as amplitudes térmicas aqui nestas condições são altíssimas. Isto provoca uma criação de aromas fantásticos e dá uma frescura natural aos vinhos que é de facto soberba. A casta típica daqui da região, como sabem, em brancos é o Síria, e nas tintas uma casta que vai lindamente aqui em altitude é a Touriga Nacional. A tinta Roriz também, e a Franca já com mais alguma dificuldade pelas condições de difícil maturação na maior parte dos anos. O perfil aromático deste vinho é excepcional. Já tem aromas balsâmicos, tem uma madeira fenomenal e nota-se diretamente, eu sinto diretamente a frescura da região. E há uma curiosidade neste vinho e nos vinhos aqui da Quinta do Cardo, que eu não vos tinha dito ainda, é que nós estamos em viticultura biológica já há 3 anos, portanto no próximo ano já podemos pôr no nosso vinho o selo de vinho biológico. Esta região é perfeita para fazer vinhos biológicos. Sim, é. E por uma razão muito simples, é que o clima aqui é tão austero e as condições são tão severas que as principais doenças da vinha, as doenças que são provocadas por fungos, aqui aparecem muito pouco. De maneira que nós, com poucos tratamentos, já habitualmente praticávamos aqui uma viticultura quase biológica sem estar inscrita. Portanto, a adaptação para o biológico verdadeiramente controlado foi relativamente fácil. E ainda hoje estamos a aprender, mas é mais fácil aqui do que numa zona como, por exemplo, perto da orla marítima, onde temos que fazer muito mais tratamentos à vinha para ela não se encher de doenças. Não é? As condições, como são muito agrestes, é difícil haver qualquer... É muito difícil.
E uma coisa engraçada que nós reparamos nesta vindima e que é típico do biológico, chegou um reboque com uvas, onde em cima das uvas vinha carregado de joaninhas. Portanto, é sinal que está a funcionar bem o biológico, porque a joaninha é um predador natural de ácaros e de outros organismos que prejudicam a vinha também. E só aparece quando tem as condições certas de natureza, porque também é muito sensível. É muito sensível aos produtos que habitualmente se utilizam na vinha para combater as outras doenças. É verdade. Zé, o que é que sentes no vinho? Isto é um equilíbrio e uma complexidade. Agora teve que ser. Tu falaste naquela frescura. Eu aqui sinto a frescura. Essa frescura. E ali diz que representa a terra. Isso sabe melhor do que Uma eu. sensação quase Mas mentolada. eu sinto, exato, eu sinto essa frescura. Mas não deixa de ter bastante estrutura como eu gosto. O que por exemplo, nos vinhos do Alentejo, por exemplo, esta frescura já não existe. No meu entender. Então, adotarmos essa frescura, um vinho encorpado, para mim dá-me vontade de continuar a beber mais. Passados algumas semanas de viagem, temos aqui um enófilo. João, fala-nos deste vinho, como é que o fizeste? Os vinhos tintos aqui têm que começar a ser feitos na vinha. É importantíssimo dominar muito bem a viticultura para conseguir ter uma matéria-prima que faça isto. Este vinho é um vinho, sobretudo, de Touriga Nacional, tem também um pouco de tinta roriz. Se repararem, a Touriga Nacional aqui, nesta altitude e nestes climas frescos, vai muito mais para notas de violeta e notas florais. E agora isto depois dá-lhe aquela fruta engraçada também, complementa muito bem este vinho. Ele foi feito e estagiado em barricas muito boas também, barricas novas e de primeira utilização muito poucas, a maior parte novas. E depois o grande segredo, ao fim e ao cabo, é a matéria-prima era excelente e nós tentámos não a estragar, foi o que nós fizemos. A mim o que me impressiona no vinho é este toque mineral vincado, a frescura, a complexidade. A Touriga Nacional está cá, mas não se está a sobrepor, está a deixar de sentir a região e não a mostrar apenas e só o que ela é. E a tinta roriz vem complementar um pouco isso, não é? Eu penso que a tinta roriz aqui a mim está-me a transmitir mais na boca a parte da estrutura, no fundo um bocado a espinha dorsal da Touriga Nacional, sendo uma casta muito nobre e sendo a casta mais famosa neste momento de Portugal em castas tintas, mas ela nem sempre vai muito bem sozinha, precisa de outros acompanhamentos e outra ajuda, muitas vezes, dar-lhe uma certa graça e complementaridade. João, isto é um privilégio enorme podermos provar este vinho ao lado da vinha. Obrigado. Bom. Até ao fim do mundo não há muito que andar. Talvez o mar não seja tão fundo como parece ao olhar. Talvez nem seja assim tão fundo esse teu profundo olhar. Se daqui até ao fim do mundo não há muito que andar, há uma sombra no parque, há um carro a sair. Não quero ser a tua sombra, eu quero ir. Quero ir. Quero ir. Eu quero ir. Há mais marés que marés. Bério, tudo bem? Olá. Viva. Zé Fidalgo. Olá. Rui Madeira. Rui é o produtor dos vinhos Beira e é um projeto novo que ele tem aqui na Beira e que no fundo foi um renascer da casta síria. Eu acho que é uma paixão que tu tens
há aqui 3 castas muito importantes, que é a Síria, a Fonte de Cal e o Rabo de Ovelha. São 3 castas que se complementam e a minha ideia sempre foi não andar à procura da Síria da vinha velha, mas fundamentalmente da complexidade das vinhas velhas. Já estás cansado de ouvir falar de vinhas velhas, não é? Mas eu acho que é a essência das regiões, porque quem pega numa região que estava adormecida e volta a trazê-la para o mercado quer mostrar isso, não é? Até porque essas videiras estão habituadas ao clima, às tempestades e às dificuldades dos anos e dão sempre vinhos mais especiais, embora depois o rendimento é sempre mais complicado, não é? Eu acho que isso é talvez aquilo que está no resultado prático das coisas, mas eventualmente aquilo que está na essência nesta zona da Beira Interior, que é uma zona, como vocês veem, pá, olhem à vossa volta, completamente perdida, não é? Esta vinha tem cerca de 140 anos, pá. 140 anos é uma coisa, é um património que não se pode deixar perder. E foi talvez o meu grande encanto e a minha grande paixão pela zona, não só pela idade, mas também pelo facto de estar aqui ao pé de mim. Eu trabalho muito no Douro, mas esta zona é uma zona que me está muito querida no coração, porque foi aqui que fiz a minha primeira vindima e acabei por voltar. Toda a gente diz que a gente volta à terra e ao sítio onde nasceu. Pá, e realmente, na enologia, nasci aqui, não é? Nós aqui, quando começamos a vindima, aquilo que interessa é, de facto, a idade da vinha, a viticultura que se faz na vinha e o solo. O solo é fundamental. E não há dúvida que aqui à volta da Vermelhosa há 3 tipos de solo fundamentais, que são aquelas vinhas que estão erradicadas pura e simplesmente em xisto, outras em granito, onde as produções são logo muito mais baixas, e outras onde há uma falha entre o granito e o xisto, que é de facto o quarto. Não é? Zé, já percebeste a minha escola? Já. Ouvir o Rui é quase como ouvires a mim hoje em dia, mas naturalmente o mentor é sempre melhor que o aluno. Nós já provámos o crato no Algarve, passámos de raspão no roupeiro do Alentejo, que acaba por ser a Síria da Beira Interior. Qual é o impacto da altitude aqui? O impacto da altitude é uma coisa que nós portugueses não estamos talvez tão habituados como isso. Há 2 zonas muito altas em Portugal, que é em Porto Alegre, onde a vinha em altitude não tem uma grande expressão, e é nesta zona. Nesta zona, se puderem ver, daquele lado, aquela montanha que está ali daquele lado, sem ser as vinhas, o resto começa a ser Espanha. E começa aqui a meseta ibérica. E na meseta ibérica, em Espanha, todos os vinhos são feitos apenas de uma casta, que é a tinta roriz. E em Espanha a tinta roriz chama-se tempranilho. Tempranilho quer dizer que é temprã, que é uma casta precoce, e as castas precoces normalmente são plantadas em zonas de altitude. Porquê? Porque amadurecem melhor. As noites são mais frias, os dias normalmente não têm as temperaturas que têm nas zonas quentes, portanto as pessoas precisavam de plantar castas mais precoces. Acontece a mesma coisa com o tempranilho e com o jaén, que em Espanha se chama mencia. E aquilo que acontece nesta zona é que, de facto, há um equilíbrio entre acidez e aroma. Normalmente tudo aquilo que acaba por danificar um bocadinho aquilo que é uma fração aromática acaba por ser o calor, não é? Esta zona é uma zona onde de facto isso não acontece. Vindima-se mais tarde, as temperaturas são mais frescas, portanto há um equilíbrio, ou seja, há uma conservação natural de aromas. O esforço que nós temos que fazer tecnológico nesta zona é menor do que o esforço que nós temos que fazer tecnologicamente em zonas mais quentes. Por isso é que esta zona há 40 ou 50 anos é uma zona que tem fama pelos vinhos brancos. Só que há 40 ou 50 anos não havia a tecnologia que há hoje em dia. Zé, e há mais uma zona em Portugal que também tem vinhas em altitude, que é a Távora Varosa, que nós não tivemos a oportunidade de lá passar e que faz espumantes. E essa altitude transmite o mesmo que aqui, que é frescura. Exatamente. Frescura que num país quente como Portugal é muito importante, em especial para zonas como esta. Acaba por ser uma frescura natural e hoje em dia cada vez mais as pessoas buscam, e eu tenho notado isso, é um trend que existe normal lá fora, as pessoas querem vinhos menos alcoólicos. Só que os vinhos menos alcoólicos têm que ter equilíbrio, ou seja, tudo tem que ter equilíbrio para ser coerente. Eu acho que aqui há uma coerência do menos alcoólico nos